Bem, começando então a contar a história do miticismo, as raízes mais antigas que vão dar origem ao miticismo, bem, miticismo é a teoria de que Jesus nunca existiu. As raízes mais antigas se encontram ainda nos primeiros séculos do cristianismo, no século II, III e IV. Ali começa a aparecer as raízes que vão dar origem mais tarde à ideia de que Jesus foi um mito. E que raízes que são essas? São 4 textos que, que foram escritos por filósofos pagãos. Pagão não é o nome mais adequado, mas eu vou usar esse termo. E nem filósofos também não é o nome mais adequado, mas são escritores greco-romanos, seria isso. E nesses primeiros séculos do cristianismo, o cristianismo começou a ser combatido pela cultura greco-romana, pelos pensadores da cultura greco-romana. Existiu perseguição aos cristãos, em que cristãos foram presos, assassinados, torturados, mas não é disso que eu estou falando, não. Teve briga com cristãos no campo escrito, no campo das ideias. Então, o cristianismo começou a ser ridicularizado e depois, como ele se mostrou ser um adversário à altura, passou a ter um combate ao cristianismo no campo das ideias. E então naquela época aparecem 4 textos com o objetivo de derrubar o cristianismo ou mostrar que o cristianismo não era lá grandes coisas. Esses 4 textos são importantíssimos para entender esse detalhe, porque características que aparecem nesses textos aparecem até hoje nos livros dos miticistas. Inclusive, nos livros escritos no século XXI, ainda aparecem alguns traços, dependendo do autor, aparecem vários traços desses textos. Influência desses textos, influência que pode ser até remota, mas a influência está presente. Então, são quatro textos. O primeiro deles é um que chama A Vida de Apolônio de Tiana. Se não me engano, o nome da cidade é essa mesmo, Tiana. Bem, aparece um texto escrito A Vida de Apolônio de Tiana. Esse Apolônio, ele de fato existiu no século I, era um filósofo pitagórico, filósofo. O pitagorismo era uma mistura de filosofia com religião, era uma religião iniciática, mas ele era muito rico, a filosofia pitagórica era muito rica e está mergulhada na nossa cultura até hoje, muita gente está mergulhada no pitagorismo. Então existiu esse personagem, esse pitagórico chamado Apolônio, ele teve discípulos, foi uma pessoa influente na época em que ele viveu, no século I, influente em determinada região, a fama dele se espalhou no mundo greco-romano, mas no século, não sei exatamente, acho que na segunda metade do século II, esses textos que eu estou dizendo, eles foram escritos no século II, III e IV. Na época não se sabia disso, né? Hoje nós sabemos por pesquisas mais detalhadas. Então apareceu um livro chamado A Vida de Apolônio, de Tiana, que é a vida desse professor pitagórico, que de fato existiu. Mas a vida dele
do jeito que foi escrita, ela foi escrita para imitar a vida de Jesus, para ficar parecido com a vida de Jesus. Foi uma forma de mostrar para os cristãos algo do tipo: Jesus não é essa grande novidade, não é grande coisa, está aqui a vida do Apolônio da cidade de Tiana, que vocês podem conferir aqui, que a vida dele é muito parecida com a de Jesus, ele fez muita coisa parecida, mas hoje já se sabe que foi feita de forma proposital para combater o cristianismo, apesar do cara ter existido mesmo, e os ensinamentos dele são bem conhecidos, é difícil de saber. Porque o pitagorismo ele é um grupo um grupo de elite, não é um grupo para as massas. Então existe uma pregação para o público em geral, mas essa pregação é uma pregação secundária, sem muita importância. Ela serve apenas para despertar uma certa curiosidade no público, e as pessoas que têm um maior interesse se aproximam do grupo pitagórico. Essas que se aproximam, aí elas entram dentro de um círculo interno do grupo, que é um círculo um pouco secreto. A população, em geral, não fica sabendo o que é discutido nesse círculo. E aí o ensinamento é mais aprofundado. Dentro desse círculo, ainda tem outros círculos, outras hierarquias iniciáticas, e que a pessoa percorre. A pessoa, no caso, que entrou no pitagorismo, ela percorre um caminho parecido um pouco com a maçonaria. Existem graus de iniciação, e à medida que a pessoa percorre os graus de iniciação, ela vai tendo contato com os ensinamentos mais profundos. Mas quais são esses ensinamentos mais profundos? Bem, ninguém sabe, era secreto. Como é que a gente vai saber, né? Então, qual que era a pregação do Apolônio de Tiana? A gente não sabe direito. Como a população em geral é considerado uma espécie de... é considerado, a maioria das pessoas, incapazes de compreender os pensamentos mais profundos. Então, aí você pode contar fábulas falando que são histórias reais. Isso não tem problema nenhum, não era encarado como uma falta de ética. Então, escrever uma vida falsa do Apolônio de Tiana e apresentar como se fosse uma vida verdadeira para evitar o crescimento do cristianismo, isso é algo que está dentro do pensamento, do funcionamento da seita pitagórica, né? Não era visto como sendo uma coisa antiética, jogar sujo, não era visto como nada disso. Quem entrava dentro do pitagorismo depois ia ficar, aos poucos, ia se aproximar da verdade. Agora, que verdade que é essa, fica difícil de saber, né? O Platão, Pitágoras viveu muitos anos antes de Cristo, acho que uns 700 anos antes de Cristo. O Platão, ele era uma pessoa muito rica. Platão, filósofo grego, uma pessoa muito rica. Junto com Aristóteles, são os dois mais importantes filósofos da história, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, os três mais importantes da história. Só que, como Sócrates não escreveu nada, se considera os mais importantes como sendo Platão e Aristóteles, porque foram eles que fundaram a filosofia. Agora, o Platão era muito rico. Platão é apelido, eu não me lembro o nome direito do Platão, não, mas Platão é apelido, significa barril, porque ele era muito grandão, muito... não sei se gordo, né? acho que gordo, ou muito forte. Então ele era chamado de barril, em grego, Platão. E o Platão, sendo muito rico, ele queria ter conhecimento dos ensinamentos pitagóricos. Só que ele não fez parte de uma seita pitagórica, ele comprou manuscritos que seriam secretos, mas ele
pegou um pitagórico que devia estar precisando de dinheiro, devia estar igual nós atualmente, brasileiros, nessa crise. Então ele pegou um pitagórico brasileiro e pagou para o sujeito, ele comprou do sujeito uma série de escritos que pertenciam a esse grupo mais restrito do pitagorismo. Então, dentro da filosofia do Platão, está ali absorvido a filosofia de Pitágoras. Então, quem lê Platão, de forma indireta, está lendo muita coisa do pitagorismo também. Mas que muita coisa que é essa? Aí é difícil de saber. Tem muita especulação, não sei se esse caso já foi resolvido, não, acho que não. Tem um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos, que ele estudava esse assunto. E ele tem um livro chamado acho que chama Pitágoras e os Pitagóricos. Eu esqueci o nome, mas ele tem um livro muito interessante a respeito desse assunto, tentando desvendar o que é o pitagorismo, né? De certa forma, o Mário Ferreira dos Santos é uma espécie de neopitagórico, um brasileiro, olha que interessante, né? Um brasileiro neopitagórico. Foi um grande filósofo, nasceu acho que no Rio Grande do Sul, mas passou a maior parte da vida dele em São Paulo. E era um filósofo pitagórico, em parte pelo menos. Então, qual o verdadeiro ensinamento de Pitágoras fica difícil de saber, e qual que é o verdadeiro pitagorismo também fica um pouco difícil de saber por causa dessa questão secreta, né? Mas, bem, então, o primeiro texto é esse, A Vida de Apolônio de Tiana. A época que ele viveu, aí eu estou sem tempo de ficar fazendo pesquisas minuciosas nesse assunto, só estou revendo algumas anotações e alguns pensamentos que eu resgato da memória, mas qualquer um pode pesquisar isso aí na internet, na Wikipédia, assim, em que período que ele viveu, em que período que o texto foi escrito, isso não é segredo nenhum, não. E a vida do Apolônio de Tiana também é de domínio público, vocês devem encontrar a vida dele na internet também, de forma gratuita. E eu li a vida dele, mas não achei muita graça, não. Bem, deixa para lá. De toda forma, esse é o primeiro texto, e o menos importante deles. Como eu disse, são 4 textos. Esse é o menos importante dele. Esse texto de Apolônio de Tiana vai ser citado por alguns miticistas, mas nunca vai ser muito explorado. Vai ser um pouquinho só, um pouco explorado, não muito. Mas é bom ter isso em mente. Primeiro, ele foi escrito de forma proposital para fazer frente ao cristianismo. E eu acho até que é possível fazer, eu nunca vi ninguém fazendo isso não, mas quem estuda o Jesus histórico, é possível pegar a vida de Apolônio de Tiana e comparar com a vida de Jesus, e aquilo que foi em comum entre eles, provavelmente faz parte da vida do chamado Jesus histórico, ou pelo menos faz parte de como a vida de Jesus era concebida no começo do século II, o que as pessoas pensavam de Jesus no começo do século II, e está muito próximo dos acontecimentos, né? Jesus deve ter morrido no ano 30, no começo do século II, já tinha passado menos de 100 anos, e isso é pouco, não é muito, igual tem muita gente que fala, pouquíssimo, né? Mas eu nunca vi nenhum historiador fazer isso, não. Se algum deles chegou a fazer isso, eu não estou sabendo. Mas seria uma forma interessante, uma pesquisa interessante a ser feita. Porque se o texto foi escrito para convencer, para combater o cristianismo,
Então, o paralelismo da vida entre os dois, aquilo que é bem semelhante, provavelmente é cópia do que se sabia do Jesus histórico no começo do século II. Mas, bem, o texto, essa fonte histórica não teria tanto valor como outras, mas agora essa questão de Jesus histórico não vem ao caso, não. O que vem ao caso é que esse é o primeiro texto, e que não foi tão explorado quanto os outros três, os que eu vou falar agora quais são. O segundo texto, que também é importante, e que também foi escrito para fazer frente ao cristianismo, é chamado o Oráculo dos Caldeus, escrito por Zoroastro, o que é falso, não foi escrito por Zoroastro. Zoroastro é a tradução do grego para o nome Zaratustra. E Zaratustra é um personagem histórico real, um reformador da religião persa que viveu por volta do ano 1000. Eu tenho aqui uma playlist falando de Zaratustra e estou traduzindo alguns textos dessa religião e comentando. Então eu deixo para falar sobre Zaratustra em outro vídeo e coloco na outra playlist. Mas esse texto, Oráculo dos Caldeus, que quem escreveu disse que foi escrito por Zaratustra, mas isso é por Zoroastro, mas isso é falso. Os gregos acreditavam que Zoroastro viveu mais ou menos no mesmo período que Moisés. Ele também para combater o cristianismo, que crescia, já que o judaísmo não era proselitista, né? Eles colocam Zoroastro como sendo um profeta tão grandioso, ou até mais do que Moisés, tendo vivido mais ou menos na mesma época. Alguns colocam Zoroastro como tendo sido professor de Pitágoras. E dizem que os oráculos dos caldeus foi escrito por Zoroastro mais ou menos no ano 1000 a.C. Isso é falso. Foi escrito nos 3 primeiros séculos século 2, 3 e 4. E esse oráculo de Zaratustra é muito interessante, de Zoroastro, me desculpe. Os oráculos dos caldeus, atribuído a Zoroastro, é um texto bem interessante para quem quer entender pitagorismo. Ele é nitidamente um texto pitagórico, é nítido que é um texto de mentalidade helênica, não há a menor sombra de dúvida disso. Quem já se interessou por pitagorismo, já leu alguma coisa a respeito, se for ler o Oráculo dos Caldeus, vai perceber que aquilo ali está na cara, que é pitagorismo, não tem nem o que discutir. Eu acho um texto interessante. Ele também é domínio público, então pode achar de forma gratuita na internet. Eu acho um texto bem interessante. Porque o pitagorismo, quando eu falo assim, está combatendo o cristianismo, não estou querendo dizer que eu sou contra o pitagorismo, não. Acho que o pitagorismo tem muita coisa de verdadeira nele. Não sei exatamente o que não, mas quando eu leio textos pitagóricos, algumas coisas são incompreensíveis, porque são textos que têm que ter uma explicação e só os iniciados tinham as explicações mais profundas, então em alguns momentos o texto é incompreensível. Em outros momentos tem muita verdade ali, dá para perceber isso. Então o segundo texto seria o Oráculo dos Caldeus. São as raízes mais remotas do miticismo. O terceiro texto são os hinos órficos, ou os hinos de Orfeu. Orfeu é
uma divindade greco-romana. Não sei se o nome Orfeu vem do grego, se vem do romano, se vem do latim, né? O romano não tem como vir, não. Se vem do grego ou do latim, mas os hinos de Orfeu, eles tiveram uma influência muito grande nos poetas, né, de todos os tempos. Até um brasileiro, Jorge de Lima, se não me engano, escreveu canções de Orfeu, uma versão brasileira, abrasileirada. Bem, não é bem uma versão, não, é uma novidade, mas poeta escrever cânticos de Orfeu é comum, né? Vários poetas do mundo escreveram livros com esse título, imitando, de certa forma, os cânticos órficos. Então, o terceiro texto é esse. Inclusive, grande parte do que é dito a respeito de Orfeu, inclusive o texto do Orfeu crucificado, que é uma farsa, né? A medalhinha do Orfeu crucificado é uma farsa, mas o que está escrito nos Cânticos de Orfeu também é um texto pitagórico, é um texto grego. Também, na época, se dizia que era um texto muito antigo, muito anterior ao cristianismo, o que não é verdade. Ele foi escrito para combater o cristianismo no campo das ideias, porque o cristianismo foi perseguido, teve assassinato e tudo mais, perseguição física, mas isso é outra história. Esses 4 textos que eu estou falando, ninguém ali está propondo perseguição a cristão, não. E também é um texto de caráter pitagórico, não tanto quanto os oráculos caldeus. Os oráculos caldeus são pitagóricos de forma descarada, né? Os cânticos de Orfeu não é descarado. Então, nós temos esses 3 textos, que são as raízes do miticismo. O quarto texto, na verdade, é bom sublinhar esse detalhe também, muita coisa da vida de Orfeu foi inventada depois de Cristo para simular, para não é que Cristo, o cristão, plagiou a vida de Orfeu, como muitas pessoas dizem, ao contrário. Orfeu é um deus anterior a Cristo, mas a vida dele, que se assemelha à vida de Cristo, foi escrito depois, foi falado depois. Agora, o quarto texto, na verdade, é um conjunto de textos, e esse conjunto são os mais importantes. Os cânticos de Orfeu também tem a leitura dele, eu também acho agradável. Também está em domínio público, pode procurar que a pessoa encontra. O quarto texto, na verdade, é um conjunto de textos atribuídos ao Hermes Trismegisto, Trismegito, Hermes Trismegisto. Meu Deus do céu. Fui dar uma olhada aqui como que escreve Trismegisto. Já esqueci de novo. Vexame. Trismegisto. Trismegisto, que significa 3 vezes grande. Então, a figura desse Hermes, ele tem um conjunto de textos. Tem a Tábua da Esmeralda, existe quais outros textos? Mas tem um conjunto de textos, não é um texto só não, são vários. E em português existe uma edição definitiva que tem todos os textos comentados, que é muito boa essa edição, mas eu estou sem ela aqui para dar o nome dela. De acordo com os gregos, Hermes Trismegisto era um sábio egípcio, que é totalmente falso, é uma figura inventada também no século II ou III, não sei bem. E
e os textos dele também escritos já na era cristã, mas de acordo com os gregos, Hermes, de acordo com alguns, Hermes tinha nascido na Atlântida, depois foi para o Egito ensinar os egípcios a escrever. Então ele é identificado com o deus Tote, com o deus egípcio, o deus da escrita. E como ele é o mensageiro entre os homens e os deuses, ele foi identificado com o deus Hermes, que é um deus da mitologia grega, que é o mesmo deus Mercúrio na mitologia romana. Então existe o Tote, o Hermes e o Mercúrio, são colocados como sendo mais ou menos a mesma entidade. O Hermes, então, seria um sábio, para alguns um sábio egípcio, para outros ele nasceu em Atlântida e foi ensinar os egípcios a escrever, mas isso muitos séculos antes de Cristo, de acordo com a lenda, né? E ele escreveu um grande número de textos que fizeram um sucesso imenso no Ocidente. Depois, né, naquela época, eu não sei, nos primeiros séculos, eu não sei se fez muito sucesso, não. Mas também é um escrito pitagórico, nitidamente pitagórico. E essa edição em português que eu falei, que tem os comentários, ela explica melhor o significado de alguns termos um pouco difíceis do leigo saber, porque são termos que pertenciam, que eram apenas para os iniciados dentro do pitagorismo. Mas os textos dele, eu também gosto muito dos textos desse Hermes. Mas também foram escritos para fazer frente ao cristianismo, para fazer uma frente intelectual, vamos dizer assim, porque dentro do cristianismo surgiram grandes intelectuais e como o cristianismo não era uma religião de elite, né, Jesus mandou pregar de cima dos telhados, diz para pregar para todo mundo, para não manter segredo de nada. Ele fala, tudo que eu ensinei, contai para todos, né, sem guardar nada em segredo. Então era um ensinamento que ia para todo mundo, para as multidões, vamos dizer assim. Então o cristianismo ele se espalha naquela região, começa a crescer, começa a surgir grandes intelectuais cristãos, né? Orígenes, por exemplo, foi um dos grandes filósofos cristãos, um dos grandes filósofos da história, Orígenes. O Plotino, por exemplo, Plotino e Orígenes tiveram o mesmo professor, chamado Amônio Sacas, se não me engano. E era um professor que misturava, assim, era Pitágoras e Platão, davam aula desse assunto. Se não me engano, tanto Orígenes como Plotino foram pitagóricos. E Plotino é um grande filósofo. Plotino é um filósofo gigantesco. Eu não sei como que aqui no Brasil ainda não traduziram a obra completa dele. Dão muita atenção a Platão e Aristóteles, apesar de a obra completa de Platão existe em português bem traduzida. A obra completa de Aristóteles bem traduzida ainda não existe. Existe ela completa, mas me disseram que a tradução tem falhas. Mas isso me disseram, eu não tenho capacidade para conferir isso não. Agora o Plotino não, o Plotino deixaram de lado. E é um filósofo de uma importância imensa. E o Plotino, quando ele estava dando aula para seus alunos e o Orígenes ia visitá-lo, o Plotino fazia questão de parar a aula e de ceder a cadeira para o Plotino ensinar para os alunos dele. Aí dá para ver como que na época existia uma cordialidade, apesar de ter esse embate entre gregos, entre intelectuais gregos e intelectuais cristãos, era um embate no campo das ideias, não era a perseguição física aos cristãos, o assassinato, isso se dava por outros motivos.
no campo das ideias havia um respeito mútuo. Tinha gente que era muito debochada, né? Como Celso, por exemplo, ridicularizou o cristianismo até a morte. E Orígenes escreveu um livro chamado Contra Celso, em que ele desmonta o Celso, ele fala: isso aí que o Celso está falando é mentira. Mas também não propõe a morte do cara, não. Ali era conversa de gente grande, gente educada. E o Orígenes, então Plotino, ele fazia questão que os alunos pagãos dele tivessem aula com Orígenes, que era cristão. Era aula de filosofia, né? O cristianismo ele tem no começo essas influências platônicas e pitagóricas, eu acho que nem tanto, mas tem influências platônicas, pitagóricas e principalmente neoplatônicas. A própria filosofia do Plotino vai ser muito estudada e absorvida por cristãos, por teólogos cristãos, filósofos cristãos. Mas eu estava falando Plotino para falar de quem, gente? Assim, eu estava falando dos textos que, que estão na raiz do Jesus mítico, desse movimento miticista. Então são esses: A Vida de Apolônio de Tiana, é um livro de leitura assim, mais ou menos agradável. Os Oráculos Caldeus, que eu acho muito bom de ler. Os Cantos de Orfeu, que eu acho, assim, às vezes é bom, às vezes é cansativo, mas é interessante. E os textos do Hermes Trismegisto, que são textos bem interessantes, eu acho bem interessantes. Varia um pouco de um texto para outro, porque parece que não foi o mesmo autor que escreveu, não. Mas esses são os 4 textos que vão servir como as raízes mais antigas do miticismo. Agora, como o cristianismo, era isso que eu estava dizendo, o cristianismo era aberto ao público, sem segredo, e o pitagorismo era... E o platonismo também, a filosofia em geral, era um pensamento de elite, então não teve como, né? O cristianismo venceu, ou venceu pela superioridade das suas ideias, e contou com essa força também, né? A religião pagã, a religião popular pagã, ela não era intelectualizada, era a religião popular, igual as que tem aqui no Brasil, um movimento que todo mundo puxa uma corda, fica batendo em tambor. E a religião pagã, na época, estava em alta. E o cristianismo, todo mundo começou a se converter para o cristianismo por assuntos, por motivos que eu não tenho assim muita clareza, não. Depois eu até falo um pouco como que era o paganismo na época, que era bem animado, muito animado o paganismo. As festas pagãs eram bem animadas e o cristianismo tomou conta de tudo. Então esses 4 textos foram feitos para combater o cristianismo, mas caíram no esquecimento porque o cristianismo foi para frente, o paganismo não. Mas aí é que vem um detalhe importante. Na história do Ocidente tem um movimento que aconteceu por volta de 1500, que é chamado de Renascimento. Ele começa em 1400, vai até 1600, 1700, é um período entre a Idade Média e entre a Idade Moderna, o Renascimento. Alguns restringem o Renascimento só à Itália, mas eu estou falando Renascimento num sentido mais amplo. Existe um movimento chamado Renascimento, que se situa ali no final da Idade Média e no começo da Modernidade, e esse movimento ele resgata esses textos. Tem a ideia, Renascimento, porque a ideia era a seguinte: no passado existia uma civilização muito, muito poderosa, a Idade Média foi a Idade das Trevas,
ou seja, morreu, a cultura morreu, e aí tem o renascimento daquela cultura greco-romana que era muito forte. É, falar que a Idade Média é a Idade das Trevas, hoje, do ponto de vista histórico, é um erro completo. Né? Na Idade Média teve uma grande produção intelectual, uma arquitetura impressionante, né? A arquitetura gótica muito, muito superior à greco-romana, nem se compara. Eles achavam que não, né? Que a arquitetura gótica era um troço assim bizarro, mas não é não, é muito superior à arquitetura greco-romana. As pinturas na Idade Média, não sei se são superiores, não, mas teve também um desenvolvimento tecnológico muito grande. Na Idade Média começou a ter muitas invenções, então está longe de ser um período das trevas. É uma idade diferente, né? Mas o Renascimento, então, vai buscar essas fontes greco-romanas. Isso aí foi muito bom, porque, de fato, tem muita coisa importante na cultura grega e na cultura romana que estavam meio que no esquecimento. Poetas de grande valor, poesias de grande valor, e isso nós temos acesso a tudo isso nos dias de hoje. O Renascimento foi um movimento bem importante. Mas aí tem esse detalhe. O Renascimento traz de volta esses 4 textos. Eles não dão muita importância à vida de Apolônio de Tiana, mas dão muita importância aos hinos caldeus, uma importância maior aos hinos órficos e uma importância gigantesca aos escritos de Hermes Trismegisto. Uma importância gigantesca. E de tal forma que esse pensamento neopitagórico vai ser quase que o cerne do Renascimento. E é a partir daí, se não tivesse o Renascimento, se não tivesse o resgate desses 4 textos, não teria Jesus mítico. Só foi possível existir essa ideia de um Jesus mítico a partir da origem, a partir do resgate desses 4 textos. Bem, a partir do resgate desses 4 textos, mas o que foi mais valorizado foi o do Hermes Trismegisto, que é uma coleção de textos, são vários textos. E no Renascimento também começa a surgir uma revalorização daquilo que eles achavam que era a sabedoria dos antigos. Então, astrologia, alquimia, magia, começa a surgir círculos ocultistas. A maçonaria surge nesse período, de acordo com alguns historiadores, outros acham que não, que ela já existia na Idade Média, outros acham também que ela vem de Atlântida. Cada um segue o que quiser. Né? Mas, de toda forma, se não surgiu nesse período, parece ter surgido, ter suas origens mais remotas na Idade Média, entre os pedreiros da Idade Média. Maçom significa pedreiro, mas no Renascimento é que a maçonaria cresceu mesmo, né? Teve um impulso gigantesco. Então, foi nesse período que surgem as cartas do tarô, a ideia dos grandes arcanos do universo. Isso se arrasta até os dias de hoje. Isso depois vai influenciar vai influenciar o surgimento do espiritismo, influenciar o surgimento da teosofia, da antroposofia, depois o surgimento do movimento New Age, da chamada Nova Era, que já é uma avacalhação, né? Nova Era é uma avacalhação perto desses outros que eu falei antes. E sem esse período do Renascimento seria impossível surgir a ideia de um Jesus mítico. Sem o resgate desses textos teria sido impossível. E surge também movimentos já existiam antes, mas que passam a ser muito valorizados, como a Cabala, o estudo da Cabala. O Rabino, eu estudei com o Rabino do Instituto Israelita, ele sempre pronunciou Cabalá. Mas todo mundo fala Cabala, então saber lá qual que é a pronúncia, né?
a Cabala e o Jacob Boehme, que também é um místico protestante que surgiu com uma obra interessante aí, que vai formar esse período do Renascimento. Mas isso aí eu comento no próximo texto, que esse já ficou bem grandinho.